Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Continuando aí os estudos através das videoaulas, das aulas à distância, né? Mas vamos continuar, tem que estudar sempre. Eu espero que vocês estejam estudando, pegando no caderno, acompanhando as videoaulas e anotando aí tudo que a gente está vendo aqui, tá? Então hoje a gente vai continuar, galera, né, com o assunto que a gente começou na aula passada, tá bom? Que trata sobre as reformas protestantes, né? Vamos falar aí na nossa segunda aula sobre Martinho Lutero, né, e a Igreja Luterana, né, a religião luterana, vai ser inaugurada aí por Martinho Lutero, beleza, gente? E eu espero que vocês estejam acompanhando aí, né, tudo da melhor forma. Então vamos lá. Só confirmar aqui, ver se está tudo ok. A tela, beleza, é isso aí. Vamos lá. Bom, Martinho Lutero, gente, ele nasceu no Reino Alemão, tá? Ele era um monge, como eu acho que eu já comentei com vocês na aula passada. Ele era um monge da Igreja Católica, tá bom? Foi professor de teologia, né, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele era um grande estudioso do Novo Testamento, tá? E a vida dele começou a mudar depois que ele fez uma viagem para Roma, tá? Ele foi visitar Roma, né, a pedido da igreja, já que ele era um homem da igreja, né, um professor das universidades católicas e tudo mais. E ao chegar lá, a Basílica de São Pedro estava sendo construída nesse período aí do século XVI. É uma grande igreja lá em Roma, que hoje já foi concluída. E na época a Igreja Católica ela já tinha a prática de vender indulgências, né, vender aquelas relíquias sagradas que a gente viu na aula passada, tá? Aquele contexto histórico que a igreja cobrava muito dos fiéis, né, vendia muita coisa para os fiéis e tudo mais, né? E nessa ocasião que Lutero foi para lá, ele viu o que havia de muito pior, assim, né, lá em Roma. Pessoas paupérrimas, muito miseráveis, fazendo fila na escadaria da igreja que até então estava sendo construída para levar porcos, algum tipo de dinheiro que ainda tinha, alguma coisa. Para quê? Para pegar uma bênção, para tocar numa relíquia sagrada, uma grande mesa posta na frente da igreja. E eu vou indicar um filme para vocês no final da aula, que vocês vão ver essa cena sendo retratada lá de forma bem próxima ali da realidade histórica da época, tá? Vocês vão gostar muito de ver esse filme depois de assistir essa aula, tá bom? E aí ali ele ficou meio que chocado, porque ele percebeu, a corrupção como ela era, ele viu em loco, né? Então aquilo mexeu muito com ele, principalmente aquela falta de religiosidade dos sacerdotes que pregavam uma vida de humildade, né? De desapego material, mas na verdade viviam no luxo, né? Sempre tentando ali enriquecer cada vez mais, tá? Então ele sentiu ali uma espécie de chamado, né, digamos assim. Ele ficou mexido com a realidade da igreja, sentiu uma necessidade aí, digamos, né, de reformar a igreja, beleza? Bom, então aí ele vai inventar, né, depois a gente vai entender aqui o pensamento dele, o que ele vai criticar. A gente já viu na aula passada que ele vai criticar esse luxo da igreja, ele vai criticar o alto clero da igreja católica, os bispos, o papa, os cardeais, né, a alta elite ali da igreja que vivem no luxo, com tudo do bom, enquanto a maioria do povo, né, dos fiéis católicos estão vivendo, né, na miséria, passando fome, são pobres trabalhadores que ainda tem que pagar o dízimo, né? Então Lutero vai se incomodar bastante com isso. E essas críticas feitas por ele vai desembocar onde? No nascimento do que a gente chama de luteranismo, que é essa nova religião que surge aí, cristã também, tá? Uma religião que ela parte do ideal cristão católico, mas ela vai começar a cortar tudo aquilo que Lutero acha equivocado, tá? Então é uma doutrina fundada por Lutero que ganhou muitos adeptos na Europa, principalmente na Alemanha, que era a terra dele. A gente vai entender como é que isso se desenrola aí, tá? As características principais aqui, eu quero que você anote isso no seu caderno, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, vai pro seu caderninho anotar. As características principais aqui nós temos
dessa religião luterana, eu quero que tu observe, ó, predestinação divina. Professor, o que é isso? Aqui significa dizer o seguinte, que antes da pessoa nascer, né, Deus, ou a divindade, né, já tem determinado qual vai ser o seu futuro. Então nós temos uma predestinação, um destino já pré-definido. Então isso dá uma certa liberdade, né, na mentalidade do homem, agora pensando a partir da perspectiva de Lutero, diferente da Igreja Católica. Isso dá uma certa liberdade para o homem agir. Porque eu lembro que eu falei para vocês que durante a Idade Média, o homem ele era meio que prisioneiro ali, né? Era refém do pensamento católico. Pois tudo que ele fazia a igreja condenava como pecado, e o homem ficava ali num mar de angústia nas suas atitudes, não conseguia fazer nada sem pensar que poderia ir para lá para baixo. Então essa predestinação divina, acreditando, né, no que Lutero falava, isso traria uma certa liberdade, porque independente do que o homem fizesse, não for uma coisa muito grave, né, que esteja escrito nas escrituras, isso não vai dizer que ele vai para o céu ou não, ou que ele vai, entendeu? Porque o destino dele já está traçado. Isso traz uma certa liberdade, tá bom? A salvação pela fé significa dizer, vamos entender um pouco isso. Lutero vai dizer que todo homem pode ser salvo, basta ele crer, né? Professor, o que isso significa dizer? Significa que ele está indo contra a Igreja Católica mais uma vez. Como, William? Imagina comigo que a igreja, por exemplo, o cara tá lá, eu acho que até falei isso na aula passada, o cara tá na beira da morte, lá deitado na cama, né, no seu leito de morte, e aí a igreja fala, ó, você doa aí suas riquezas para a igreja, né, mostra para Deus que você é um homem humilde, e a gente vai te dar aqui um lugar, um pedacinho do céu, né, que é exatamente a indulgência, né, a venda do pecado, da salvação antes da morte, né, a certeza de ir para o paraíso. Lutero vai negar isso, falar que isso não existe, que na verdade a salvação da alma, ela está no momento em que alguém diz e acredita que crê, né, naquela divindade lá, né. Então isso aí já tira mais uma vez a necessidade do homem ter que comprar e, né, praticar essas rotinas, essas liturgias aí da Igreja Católica, tá bom? A Bíblia como único instrumento a ser pregado e seguido. O que é isso? Ele está colocando a Santa Escritura, a Bíblia, além, né, da palavra dos padres, né, dos bispos ou do Papa. Se o Papa determinar uma lei, fala assim, olha, não importa, se está na Bíblia, beleza, se não está, não importa o que o Papa ou outra pessoa falar. Isso aqui vai dar mais um grau de liberdade para esses indivíduos, tá bom? Ele vai abolir o culto às imagens, que é algo plenamente católico, né? Você percebe que isso é o surgimento o quê? Das religiões protestantes ou as religiões evangélicas hoje, né? Que aí existe um longo da história, um decorrer da história, um desenvolvimento do protestantismo para o evangelismo, né, as neopentecostais e tudo mais, mas é uma outra história, tá bom? Mas esse é o momento em que vai começar a surgir essas igrejas não católicas, tá? E é exatamente essas igrejas atuais evangélicas, elas não admitem o culto às imagens, né? Como a Igreja Católica admite até hoje, tá? E a crítica ao celibato. O que é o celibato? É o voto de castidade dos padres, né, da igreja, dos homens. Não podem casar, não podem manter relações com mulheres. Então, Lutero vai ser totalmente contra isso, né? E ele vai explicar isso nas 95 teses dele, tá? Ele vai escrever 95 teses de por que ele está criticando e colocando sempre a Bíblia do lado para poder justificar isso, as ideias. Vamos dar uma olhada. As 95 teses são 95, né? Eu não vou botar elas todas aqui, mas eu trouxe aqui, ó, a quinta e a sexta para te exemplificar de que maneira ele criticava o Papa da Igreja Católica na época, como ele comprou mesmo a briga, né? Olha só, isso aqui é a palavra dele, né? Lê comigo. O Papa não quer e não pode dispensar outras penas além das que impôs ao seu alvitre ou em acordo com os cânones, ou seja, as palavras escritas na Bíblia, tá? Que são estatutos papais, ou seja, ele está dizendo que o Papa deve seguir somente aquilo que está na Bíblia. Esse é o único segmento que o Papa pode seguir, né? Ele não vai criar nada de lei se não tiver lá escrito na Sagrada Escritura, tá? A sexta tese de Lutero diz o seguinte: o Papa
não pode perdoar dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus. Olha só, né? Ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados a dívida, deixaria de ser em absoluto anulada ou perdoada. Mais uma vez, ele está dizendo que ele só pode fazer aquilo que está previsto nas Escrituras para ele. Então ele está tirando o poder, né? Ele está criticando o poder soberano do Papa, né? Como um vigário de Deus na Terra, tá? Aqui nós temos uma representação dele aí, ó, pregando, porque é isso que ele vai fazer, tá? Ele vai pregar as 95 teses na porta da igreja onde ele frequentava na cidade dele, lá na Alemanha. Ele vai pregar lá e todo fiel que fosse para o culto iria ver essas 95 teses pregadas ali na porta da igreja, beleza? Bom, então Lutero lançou suas críticas contra a postura da igreja e o que acontece? Ele foi posteriormente julgado e excomungado pelo Papa Leão X. Né? O Papa chama até ele e fala assim: vem cá em Roma, vamos conversar sobre isso aí que você está fazendo, você está se rebelando. Ele fala: não vou, muito obrigado, vou ficar aqui escondido na Alemanha e vou continuar criticando e pregando as ideias, minhas novas ideias aí religiosas e tudo mais, tá? Ele foi perseguido, tá? Mas ele vai contar, gente, com o apoio de grande parte da população alemã, né? Os mais pobres, os camponeses, e também recebe o apoio de muitos príncipes. Você vai grifar isso aqui, né? Eu vou te disponibilizar esse slide, mas você vai fazer o esqueminha aí, ó. Lutero conta com o apoio de grande parte da população alemã e recebe apoio de muitos príncipes, tá? Os nobres dos vários principados, pequenos reinos ali no grande império sacro germânico, tá? Lá na Alemanha, eles queriam defender Lutero, tá bom? Os pequenos nobres ali, que se opunham ao poder da Igreja Católica na Alemanha, né? A igreja queria pegá-lo, primeiro que excomungou, né? O que é excomungar? Ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica. Ele foi condenado, a sua alma, a Igreja Católica não salva mais, você não faz mais parte, né? Você não é mais um católico, tá? O imperador Carlos V buscou impedir o avanço das ideias de Lutero, então você vai fazer aí, ó, ele tenta impedir, mas foi forçado pelos príncipes, esses nobres que eu estou te falando, que protestaram contra as ordens da Igreja Católica, que pressiona Carlos V. Quem é Carlos V? É o rei do Império Germânico, é o rei da Alemanha na época do século XVI, tá? E quem é que está contra ele, defendendo Lutero? São os príncipes, os nobres ali dos ducados, né? Dos principados, dos pequenos ali feudos, tá? Que tinham seus nobres ali tomando conta, tá? Então esses nobres, esses príncipes, chamados príncipes, vão defender Lutero contra a Igreja Católica e contra Carlos V, que está seguindo a ordem da Igreja Católica e quer prender Lutero, certo? Então, esses príncipes, eles vão ser chamados de protestantes. Por quê? Por isso que o nome da igreja, da religião, das religiões que vão surgir após essas críticas à Igreja Católica, vão ser chamadas de religiões protestantes. Mas não é pelo Lutero que protestou, mas sim pelos príncipes alemãos, que vão defender Lutero desse imperador Carlos V e da Igreja Católica. A Igreja Católica fala assim: ó, manda Lutero aqui para Roma pra gente prender ele e dar um fim nele. Aí os príncipes falam: não, vem cá, Lutero, te esconde um pouco aqui, te esconde um pouco no outro feudo ali, no outro reinado, e a gente vai te proteger. Ou seja, eles protestaram contra uma ordem direta da Igreja Católica, tá bom? Então, devido a essa pressão dos nobres que davam apoio a Carlos V na Alemanha, ele vai ser, né, obrigado a admitir a liberdade religiosa na Alemanha, tá? Ou a liberdade de culto também, como chama, tá bom? Em vários reinos da Alemanha, em 1555, através da chamada Paz de Habsburgo. A Paz de Habsburgo, então, ela traz o quê? A liberdade religiosa na Alemanha. Vai escrever no teu caderno: Paz de Habsburgo traz paz
traz liberdade religiosa em alguns reinos da Alemanha, tá bom? Mas antes disso, o que acontece? Acontece a dieta de Worms, tá bom? O que é a dieta de Worms? É o momento em que Lutero, tá aqui Lutero, nosso querido amigo aqui, né? Alvo da nossa aula. Ele vai ser o quê? Excomungado e condenado à morte. Por quem? Por Carlos V e a Igreja Católica, tá bom? Eles vão na Alemanha levá-lo a julgamento. Lutero vai expor as suas ideias, não vai adiantar. É ali naquele momento que a Igreja Católica, depois da dieta de Worms, vai excomungá-lo e condená-lo à morte. Vai ser queimado na fogueira se fosse pego, mas não vai ser pego graças aos príncipes, tá bom? Essa parte é bem interessante, é importante você lembrar, certo? Mas vamos entender então por que esses príncipes ficaram do lado de Lutero contra o imperador do Império, o Sacro Império Germânico, e contra a igreja, né? O grande poder da igreja de Roma. Por que eles ficaram contra? Vamos entender aqui os interesses nessa reforma religiosa, tá? A nobreza alemã, esses príncipes, eles tinham interesses aonde? Nas terras da igreja, tá? E no fim, na diminuição do poder, da influência política da igreja nos seus domínios. Então esses príncipes, eles queriam, né, que a Igreja Católica saísse da Alemanha, de fato, né, para poder se apropriar das terras, já que a Igreja Católica é uma das grandes senhoras feudais da Europa, como vocês já sabem, tá? Por outro lado, os camponeses, a grande massa, a maioria das pessoas, né, que vão apoiar também a ideia de Lutero, estavam cansados e queriam o fim da servidão, de trabalhar como servos na terra da igreja, tá? De sofrer a sua penitência pela igreja e pagar o dízimo, né? Então eles queriam uma certa liberdade de culto que trouxesse um pouco mais de paz, de liberdade para suas vidas. Por isso eles apoiam essas né, reformas religiosas aí propostas por Lutero. Beleza? Consequências históricas dessas reformas. O que a gente vai entender? Depois que isso ocorre, Lutero prega suas teses, começa a divulgar, né, para toda a Alemanha, né, as suas ideias. O que vai acontecer? Vai surgir uma liberdade de culto em parte da Europa, como vocês já sabem. Graças ao que, professor? Graças à paz de Augsburgo, tá bom? Vai ter uma certa liberdade. Vai começar então, em outras partes da Europa, perseguição e morte de protestantes em vários estados católicos na Europa. Na França a gente vai ter, com a religião calvinista, que a gente vai estudar na próxima aula, a religião de João Calvino, influenciado pelo luteranismo. Ele vai começar uma reforma também religiosa na França, né? E lá vai morrer muita gente perseguido, tá? Os protestantes, chamados calvinistas, vão morrer, tá bom? E vai existir um fortalecimento do ideal burguês, que está se desenvolvendo ali desde o século XIV, como a gente já estudou, né? Com o surgimento de uma religião, ou de várias religiões protestantes, diferentes da católica. Essas não proibiam o lucro pessoal, que é uma coisa importantíssima para você entender, que a gente vai entender legal no calvinismo, tá bom? Esses burgueses, eles estão vendo o luteranismo, o calvinismo, as religiões protestantes como muito favoráveis para o desenvolvimento do comércio e o desenvolvimento do enriquecimento do capital, tá? Através do trabalho, do comércio, coisa que a Igreja Católica criticava, porque achava que isso era avareza, beleza? Mas a gente vai abordar isso melhor na próxima aula, tranquilo? Gente, é interessante vocês entenderem o seguinte: Lutero, ele vai popularizar, né? Popularizar a palavra de Deus, né? Através do que? Da tradução da sua Bíblia. Lembra da aula passada que nós vimos ali dois reformadores antes de Lutero, né? Wycliffe, né? Ele vai ser um dos primeiros a traduzir a Bíblia para a língua, digamos, a língua chamada vulgar, né? A língua deles, tá, galera? Por quê? Porque a Bíblia antigamente era escrita somente em latim, como eu já falei. Então, quem lia latim? Somente os padres, os homens da igreja. Então, pessoas comuns, como camponeses, nobres ou burgueses, não poderiam ter acesso direto à Bíblia, somente através da ladainha do padre, né? Então, Lutero faz isso, vai para a Alemanha, escondido, né? Sendo perseguido pela igreja, se esconde lá em um principado por meses e começa a traduzir o Novo Testamento, tirando, né, de toda aquela parte da igreja
do mandamento da Bíblia que ele não concorda, que foi colocado, no caso, pela Igreja Católica, tá? Então ele vai tirando partes ali e traduzindo somente aquilo que se enquadra nesse novo ideal religioso que ele acredita. Certo? Então a tradução dele é importante por quê? Porque ele vai popularizar a palavra para qualquer pessoa. Agora qualquer pessoa tem a autonomia de interpretar as palavras, a Sagrada Escritura, através da sua leitura, sem precisar intermediar-se por um padre. Isso tira ou não tira o poder da Igreja Católica da vida de um homem? Tira, né? Então vocês conseguem perceber aí a mudança que seria essa reforma luterana, tá bom? Além disso, essas Bíblias traduzidas por Lutero vão começar a se espalhar muito rápido, né? Para quem tem dinheiro para comprar, logicamente, principalmente nobres e burgueses. Na Alemanha, principalmente, e depois para o mundo. Por quê? Por causa da invenção da prensa de Gutenberg, que eu falei na última aula para vocês. Agora, com a imprensa de Gutenberg, vai ser possível publicar um monte de livros de forma mais rápida. Antigamente, quem fazia isso? Eram os padres escrevendo, né? Escreviam à mão, desenhavam as iluminuras, obras lindas. Porém, demorava, era super caro de fazer e só a igreja dominava. Agora não. Imprimiu, comprou, está na sua casa, você tem acesso direto à palavra de Deus. Pronto. Tirou um pouco mais, começa a diminuir um pouco mais o poder da Igreja Católica, beleza? Mas nem tudo, né, são flores nessa mudança religiosa que Lutero está promovendo, né? Por quê, William? Porque se a gente for entender aqui a revolta dos anabatistas, o que vai acontecer? As ideias de Lutero vão influenciar a revolta camponesa, chamada de revolta anabatista, tá? Na Alemanha, que procuraram agora, eles ficaram tão assim, tá tão liberto agora os ideais, que eles vão tentar confiscar terras dos senhores e da igreja. Lembra que eu falei que os camponeses não queriam mais a ligação, a relação feudal com a igreja, mas eles também não queriam com os senhores feudais. Então eles acreditaram que os ideais luteranos fossem libertadores em todos os aspectos, mas não era bem assim. Lutero não queria uma revolta contra os senhores, porque os senhores são nobres, e os nobres são exatamente aqueles que estão o defendendo da igreja e de Carlos V, né? Então ele se opôs à revolta. Lembra disso, tá bom? Claro, né, com o apoio dos príncipes dos nobres. Muitos príncipes deram proteção para Lutero, pois tinha interesse econômico no rompimento com a igreja, como você já sabe, tá? Acima de tudo, você tem que lembrar dessa perspectiva aqui, ó, filho. O luteranismo pregava a submissão da igreja ao Estado, então jamais ele iria permitir ou apoiar a revolta de camponeses contra seus senhores, né? Justamente porque a igreja não teria que se meter aí em fins políticos, ela estaria submissa ao Estado, coisa que a Igreja Católica é o contrário, né? A Igreja Católica às vezes mandava, tinha tanta influência que até mandava nos estados. Tranquilo? Galera, a aula de hoje foi isso, tá bom? O que eu quero agora fazer com vocês rapidamente é tentar um exercício para ver se ficou legal aí na tua cabeça. Vamos entender aqui, ó. A reforma protestante iniciada por Lutero, acompanha comigo, tá? Foi um movimento de mudanças sociais de caráter fundamentalmente religioso, com importantes desdobramentos políticos e econômicos, como a gente já sabe. Apesar de ser religioso, teve influência política e econômica. No que se refere aos princípios políticos e religiosos, o luteranismo defendia, ou seja, na sua perspectiva política e religiosa. O que o luteranismo defendia? Letra A submissão da igreja ao Estado e a valorização da fé individual. O que tu acha? Parece que, né? Letra B, implementação de políticas econômicas na Europa e a quebra da autoridade religiosa. Vamos ver. Letra C, jurisdição real sobre terras da igreja e a cobrança de impostos sobre esse patrimônio. Letra D, a extinção das rendas feudais e a oposição às pregações morais do clero. E a letra E, a cessação do poder político-administrativo da igreja sobre os reinos e o fim da condenação da usura. Qual é a optativa que tu achas mais correta aqui? Vamos ver a resposta? Vamos ver se você acertou. Letra A, ó. Submissão da igreja
ao Estado. Acabei de falar isso no slide anterior, não foi? Que a igreja deve ser submissa ao Estado e a valorização da fé individual. Como assim fé individual, professor? Lembra que eu te falei que uma pessoa, um indivíduo que tem a Bíblia em suas mãos, ele precisa agora ser atravessado pelo padre para poder chegar em Deus? Não. Ele tem as escrituras, ele faz a sua oração e ele próprio tem uma conexão direta com Deus. É uma manutenção da sua fé de forma individual. Beleza? Por isso a letra A, gente. Olha só, tô passando aqui um trabalho de casa para vocês. Professor, sério? Seríssimo, tá? Trabalho de casa, leiam aí os seus slides. Tem tudo explicadinho aqui, tá bom? E na próxima aula a gente se vê. Abraço a todos. Tchau, tchau.